Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas e você que está de olho no fechamento do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A soja, depois do tombo que levou ontem, quase 30 pontos, em torno de 30 pontos aí nos principais vencimentos. Hoje trabalhou parte do dia ainda no vermelho, mas acabou encerrando com leves ganhos. A gente tem aí para o novembro uma alta de 6 pontos e o mercado trabalhando na casa dos 13 dólares e 25 centes por bushel. A gente quer entender, obviamente, o mercado, as tendências e entender o que está principalmente nesse momento, precificando a soja lá nos Estados Unidos. E, óbvio, a gente vai falar um pouquinho de Brasil também, com a ajuda do Mário Mariano. Está aqui meu amigo Mário já na tela. O Mário estava me contando dessa situação toda da produção, da expectativa da chuva, não chuva, mapa climático, enfim. E a gente quer entender, Mário, o que pode esperar em termos de comportamento aí para a soja a partir de agora, porque afinal de contas é um momento delicado para a lavoura, né? Momento delicado para a lavoura que tem como pano de fundo um clima úmido, segundo a previsão dos meteorologistas americanos, até o fim de agosto. Alexander, boa tarde a todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas que nos assistem e nos ouvem à procura de maiores informações, e aqui nós vamos compartilhar juntos aquilo que eu entendo como sendo importante, pelo menos nos últimos dias de comercialização na Bolsa de Chicago. E é isso mesmo, o clima úmido é previsto para até o final do mês de agosto. O que chama bastante atenção, inclusive, Alexander, que a umidade iniciou-se mais frequentemente a partir de quinta-feira da semana passada e acabou trazendo no relatório USDA de segunda-feira uma melhora das condições das lavouras boas e excelentes. O mercado esperava uma estabilidade de 58%, talvez 59% de lavouras boas e excelentes, e a surpresa é que melhorou para 60%. E eu chamo a atenção desse detalhe porque há 7 semanas, veja bem, há 7 semanas as lavouras americanas estavam estáveis entre 57 e 60% de condições boas e excelentes, o que indicaria uma redução do rendimento para 49,8, 50,2 bushels de rendimento por acre. E agora os números estão um pouco mais elevados, entre 50 até 51 bushels por acre, o que acaba criando uma expectativa, segundo esses valores, de uma produção de 118 milhões de toneladas. Então, imediatamente, os fundos de commodities que estavam comprados com base numa expectativa de clima ruim e redução da safra, acabaram realizando lucro nos últimos dias, onde ontem, especificamente, e segunda-feira à noite também, uma movimentação de vendas já apareceu com bastante clareza. Tanta clareza que acabou trazendo um volume de 17 mil contratos vendidos por fundos de commodities ontem. Venderam também 8 mil contratos para o óleo de soja e 3 mil contratos de farelo. Então, eu quero dizer que este volume, Alexander, ele é exatamente o lado oposto que o fundo entende. Não terá um risco tão grande de produção negativa nos Estados Unidos, portanto, me retiro do mercado a ponto de esfriar as negociações dos preços que estavam caminhando para patamares novamente próximos de 14 dólares. Portanto, é o clima úmido que empurrou o mercado para baixo com tanta força no dia de ontem e uma pequena realização de lucro de hoje, subindo esse 0,5% que nós assistimos no pregão de hoje, Alexandre. É isso que eu ia perguntar, esse movimento positivo de hoje é mais uma correçãozinha depois do exagero de ontem, então, Mário? Sim. O exagero de ontem ele não está ligado exclusivamente ao clima, que é sim um fator de peso elevado, né, por ter sido recentemente realizado chuva suficiente em vários estados. Mas pense de uma outra forma. A demanda por grãos americanos está bastante limitada ainda, né? Na última vez que nós vimos uma venda para os chineses foi semana passada com volume de 132 mil toneladas, bastante pequeno comparado à sua frequência de compras há tempos atrás. E somou-se também ao nível de esmagamento. Apenas 4 milhões e 400 mil toneladas foram esmagadas durante o mês de junho nos Estados Unidos,
diante dos 4.720.000 do mês de maio. É natural que nessa época do ano, durante a entre-safra, o esmagamento seja reduzido, mas o mercado entendia que poderia ter uma demanda maior do que esse valor indicado. Portanto, o clima, a realização dos fundos que estavam comprados, devolvendo posição, o esmagamento reduzido e também a previsão de aumento de rendimento da safra americana para um patamar de 118 milhões de toneladas, previsão de empresas particulares que estão fazendo pesquisa no campo, culminou num único momento uma baixa bem acentuada. Mas dá para vale dizer... julgar... Desculpe. Vale julgar, inclusive, que essa previsão toda que acabo de citar, ela indica também que os gráficos estavam projetando um número de baixa como $13,14. Esse número acabou sendo atingido hoje, foi o menor preço do dia negociado no vencimento no mês de novembro. Então, até o lado técnico também empurrou os preços para baixo. Ainda bem que fechou acima, o que é uma defesa natural do gráfico, mas é bom ficarmos atentos, porque com tanta notícia ruim assim, qualquer falta de notícia altista daqui para frente pode impulsionar os preços para baixo de $13,14, e aí os computadores começam a cuspir ordens de venda, pressionando os preços para baixo. Já dá para afirmar, Mário, que o risco de safra está pelo menos limitado nos Estados Unidos e, portanto, temos aí uma possível consolidação de um viés de baixa, ou ainda é cedo? Eu vou responder para você com uma expressão que achei bastante interessante, que eu vi de uma pessoa lá fora hoje. A soja começou a beber água, Mariano. Essa expressão acaba traduzindo literalmente aquela verdadeira necessidade do grão se umedecer para que ele tenha o enchimento de vagem e recupere a sua perda produtiva. Então, talvez nós estejamos, sim, iniciando um processo de perdas de valores altista por conta do risco de uma safra que iminentemente estava perdendo com a estiagem, mas com o beber de água, o grão começa a se recuperar e aumentar o seu rendimento. Então, podemos afirmar nesse momento que é possível que o risco comece a diminuir bastante daqui para frente, pelo menos com essa quantidade prevista de chuva para os próximos dias, de uma safra reduzida nos Estados Unidos. Mas, não somente esse ponto ele é importante. Podemos afirmar também que outros mercados, como milho, como trigo e até o mercado financeiro, pode conduzir a uma melhora de preços ou estabilizar os valores atuais, pois a perda de produção de trigo na Europa é significativa, a demanda tem crescido bastante, e temos visto também um mercado financeiro à espera de uma movimentação do Banco Central Americano falando sobre as suas taxas de juros. Esse também foi um fator que hoje acabou ajudando a recuperar os preços na Bolsa de Chicago. Mas, voltando na sua pergunta, o risco de safra está reduzido hoje, e podemos afirmar que os números poderão ficar ao redor desses valores de $13,20 a $13,30, até alguma notícia nova venha apavorar compradores e vendedores na Bolsa de Chicago, Alexander. Pois é, e daí você tocou num outro ponto que é a questão técnica, né? A análise técnica da coisa, com o Chicago para o vencimento de novembro, batendo hoje um patamar importante aí para essa análise, que é o $13,14 por bushel. Se a gente continua vendo esse movimento de baixa acontecer, Mário, o que o mercado técnico deve buscar aí nos próximos dias? Há respostas não tão boas para serem ouvidas, né? E nesse momento, a confirmar a sequência da umidade nos campos americanos e o gráfico começar a sinalizar com maior força o rompimento desse suporte de $13,14 até $13, o objetivo de baixa passa a ser $12,40, Alexander. Esse número nós vimos há tempos atrás, não muito distantes, que no mês de junho ou julho, mas podemos também graficamente ter essa noção negativa de um movimento que poderá sugerir uma recuperação da demanda. E talvez seja este o motivo a ausência de compradores na Bolsa de Chicago ou de grãos americanos. Exatamente porque nessa safra que estamos vivenciando, as vendas acumuladas nos Estados Unidos já somam
32,3% maiores do que o mesmo período do ano passado. Então, 58 milhões e 200 mil toneladas de soja foram exportadas neste acúmulo dos primeiros meses de setembro do ano passado até agora. Onde eu quis concluir, ou pelo menos onde eu citei que poderá haver uma recuperação da demanda, eu vou aqui recorrer a alguma indicação de cobertura de uso de soja chinês. Para o uso de soja na China para o mês de setembro, ainda há ao redor de 25% da necessidade de compras. Para o uso em outubro, até 45%. E como nós já conversamos aqui das outras vezes, Alexander, era visto, pelo menos por mim, uma expectativa de que os chineses estariam esperando uma definição da safra americana, onde os preços estavam galgando ganhos atrás de ganhos com um cenário real de perda de produção, quando a estiagem estava prolongada. E aquele temor fez com que eles estivessem ausentes do mercado procurando produtos na América do Sul. Dada a sua expectativa e agora a volta das chuvas, os preços caem e talvez possa consolidar ou trazer, os preços caiam, consolidando preços e que possa trazer o chinês às compras americanas novamente. Então, talvez seja um momento mesmo de uma queda na Bolsa de Chicago de preços, porém que volte a fazer com que os chineses tenham novos acordos de compra do produto americano. Portanto, na minha expectativa, se houver essa queda, é provável que os chineses voltem a fazer alguma aquisição por lá, equilibrando essa baixa que talvez não seja tão grande e talvez nem busque o patamar dos $12,40, que é o que o nível técnico, para quem faz a leitura gráfica, esteja enxergando, Alexander. Agora, Mário, ficou claro que a volta da China está muito aí atrelada à melhora do preço para ela, China, como compradora, né, assistindo aí a uma possibilidade de melhora de preços no mercado internacional. Agora, a China está passando por um momento delicado, Mário, que é a questão da variante Delta lá, da volta dos lockdowns, enfim. Será que um fechamento ou um rigor maior aí no controle das pessoas por lá pode impactar essa possível demanda, a volta dessa possível demanda? Uma boa pergunta, Alexander. Nós temos acompanhado recentemente, desde semana passada, com o maior movimento de aquisição das indústrias de ração chinesa, a compra desse produto para um estoque, uma garantia dos estoques do farelo de soja para atender a indústria de consumo animal ao redor de 300 mil toneladas diariamente, ou seja, diariamente as indústrias de ração estão procurando nas indústrias esmagadoras e comercializando números muito parecidos de 300 mil toneladas. E é exatamente isso, eles estão se antecipando a uma possível paralisação dos transportes, se não total, parcial, e também uma paralisação parcial dos trituradores, quando não tiver mais a condição de dar sequência à sua atividade industrial e faltar o produto farelo de soja para a indústria de ração, por conta exatamente desse temor da Covid. Esse tem sido um tom que temos ouvido diariamente e que faz sentido, sim, onde provavelmente esta ação da compra das indústrias por farelo de soja empurre os trituradores a adquirir mais produto nos Estados Unidos antes mesmo do início da colheita americana, o que é um bom sinal, que provavelmente poderá impedir quedas maiores na Bolsa de Chicago. Bem lembrado, Alexander. Só para entender, Mário, esse movimento. Esse movimento parte das indústrias processadoras que estão comprando farelo ou dos consumidores que estão antecipando a compra de farelo? São os consumidores industriais de ração que vai fazer a mistura do farelo de soja na ração para o consumo animal, tá, e que, para evitar não correr o risco de não ter a sua matéria-prima para a produção da ração final, ele se antecipa comprando lá na indústria, né, tá, o triturador da soja, que adquire a matéria-prima nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina, e que estaria ausente nesses últimos tempos devido a um tempo inadequado de aquisição do produto devido às altas do preço na Bolsa que vimos nos últimos 40 dias. Então, na minha opinião, é uma ação que está
iniciando de trás para frente. Tá. Né? A indústria de ração está adquirindo farelo da indústria trituradora, que importa produto para o estoque nos portos chineses. Tecnicamente, essas indústrias vão ter que demandar mais matéria-prima, ou seja, soja em grão, certo? Exatamente, esse é o pensamento. Meu pensamento, eu estou entendendo que essa pressão de compra diária de 300 mil toneladas de farelo por indústrias de ração obrigará o triturador chinês a buscar soja em algum lugar. E nesse momento, aparentemente, o preço mais em conta é o americano devido às quedas recentes na Bolsa de Chicago. E pela sua perspectiva, isso deve acontecer logo aí? Na minha leitura, a safra americana está sendo salva neste princípio de agosto, tem todo o mês para que beba água e se fortaleça o suficiente para encher as vagens com produção um pouco maior do que a leitura que tínhamos há 2 semanas atrás e que pode diminuir o preço, favorecendo o comprador. Se eu fosse um comprador chinês e estivesse atrás de produto, eu não faria a compra agora, eu esperaria a definição da safra, que aparentemente está começando a se tornar um pouco mais pesada. Isso pode me proporcionar uma vantagem em alguns dias. Não quer dizer que os prêmios que ele vai pagar por esse produto seja menor, mas na Bolsa de Chicago certeza é. Então, o entendimento é que é aquela briga do gato e do rato, né? O gato vai correndo atrás do rato e ele não quer ser pego, assim como o vendedor de Chicago está querendo vender mais barato hoje, ou o vendedor de produto americano está querendo vender mais barato, mas vai pedir um preço um pouco maior pelo prêmio também. E do outro lado, o comprador chinês, ele paga um prêmio um pouco maior, mas ele vai demorar a comprar e precificar o preço na Bolsa de Chicago. Talvez essa briga do gato e do rato leve algum tempo ainda para eles se encontrarem e fechar um volume maior durante a segunda quinzena do mês de agosto, quando já estará definida o tamanho da safra americana, Alexander. Mas daí a sua análise casa em cheio aí com o que você já falou, né? China olhando para o desempenho de Chicago, Chicago com essa tendência de queda, China vindo, comprando e evitando uma queda ainda mais significativa, mas aproveitando uma mudança de patamar aí com soja mais barata para eles nesse momento. Ok, perfeito. Então, a gente me dá um minuto que eu quero interrompê-lo para poder fazer o seguinte comentário agora. Claro, por favor. Percebe que quando eu comentei para ti que ainda há possíveis 25% do volume a ser negociado para uso em setembro e ainda 45% do uso chinês em outubro, é exatamente a estratégia que eles usaram recentemente, diminuindo as suas compras, alongando o período de compra para tentar um preço menor. E como essa estratégia deu certo de alguma forma, é possível que agora eles venham a precificar uma compra mais frequentemente no mercado americano, pois os preços caíram o suficiente para que eles cubram essa diferença de 25% da necessidade de setembro e 45% da necessidade de outubro, Alexander. Segunda quinzena de agosto, vamos ficar de olho na demanda chinesa, então. Mário Mariano, antes de encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do que você está vendo da safra brasileira. Afinal de contas, tudo que a gente falou tem a ver com Chicago, produção americana, com consumo chinês, mas e para a safra brasileira? Algum detalhe que a gente precisa ficar atento? É necessário que fiquemos atentos daqui para frente, pelo menos o que me chama mais atenção agora é o movimento cambial. Aqui no Brasil temos a expectativa de aumento da taxa Selic, que inclusive deverá ser divulgada hoje, alguns apostam até em 1%, e também na taxa de juros americana, né? Isso possivelmente vai mexer com o mercado cambial, o que acaba imediatamente interferindo no curso da tendência de preços para a soja brasileira. Ademais, devemos considerar que iniciamos a semana com uma movimentação política, onde os nossos ativos políticos começaram a ser deteriorados, né? É possível que haja uma dificuldade maior de votação de alguns projetos do governo na Câmara e no Senado, e isso fez com que o mercado cambial tivesse uma corrida às compras e bateu o patamar de R$ 5,27, que foi ali bem próximo do início do mês de julho, os valores do mês de julho. Eu quero dizer, portanto, que na safra atual, com 90% da comercialização já efetivada,
as ações cambial e de demanda não deve trazer nenhuma mudança radical para quem precisa comprar produto ou de quem tem a estocagem dela, mas sim para a safra futura, Alexander. Temos no momento, vou citar a nível de Mato Grosso, a região oeste do Mato Grosso tem 35% comercializado, exceção feita na região mais de maior plantação de algodão, que é Sapezal, Campos de Júlio, aquela região já tem até 55% da comercialização antecipada. Porém, na região do Médio Norte, Mutum, Diamantino, Tangará da Serra, Desciolândia, ela tem 35% comercializado. Mutum, Sorriso, Sinop também já chega a 55% de comercialização antecipada. Eu quero concluir que essas variáveis cambial e internacional, elas são muito importantes para que consigamos precificar melhor as vendas futuras. Só para julgar um valor, a questão de uns 40 dias atrás, nós tínhamos preço comercializado em torno de R$150 a saca nessa região do Médio Norte. Atualmente está em torno de R$138, R$139. Portanto, qualquer espirro do câmbio para uma desvalorização do real, subindo para patamares de 5,40, é possível que tenhamos valores maiores para a soja futura, e aí sim o produtor passa a aproveitar uma melhor oportunidade, surfando nessa onda altista do câmbio que possa melhorar a sua performance de vendas futura, Alexander. Mas, Mário, eu entendo o que você falou, mas diante dessa perspectiva ou dessa possibilidade, dá para esperar para negociar mais um pouquinho, para ver pelo menos o caminho do câmbio? Bom, como são coisas diferentes, né? Talvez eles não estejam atuando no mesmo momento. A produção brasileira está estimada por empresas que consultam o campo em torno de 144 milhões de toneladas, 143,5. É uma produção que vai subir aí em torno de 6% a 7% sobre esta que nós estamos finalizando. A área plantada deverá subir 4% para 40 milhões e 100 mil aproximadamente. Eu quero tentar dividir e aconselhar que não devemos olhar apenas o movimento cambial que porventura venha a ocorrer para cima, porque ainda existe um peso que está impedindo um aumento maior, que não seria apenas o julgamento cambial, é o tamanho da safra brasileira. Esse volume de produção ele já está conhecido pelo mercado internacional, está sendo precificado na Bolsa de Chicago pelos fundos de investimento e também por nós brasileiros fazendo o hedge de venda, por isso que eu citei os números vendidos até agora nas regiões produtoras do Mato Grosso. Então, eu acho que é momento de ficar atento para uma melhora cambial e o produtor começar a aproveitar esse momento de precificar um pouco mais o futuro. Porque o peso da produção de 144 milhões de toneladas contra 127 e alguma coisa desse ano é grande o suficiente para impedir grandes altas aqui do Brasil, Alexander. Boa, Mário. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho do seu conhecimento com os amigos aqui do Notícias Agrícolas. E volte sempre, Mário. Obrigado, Alexander. Tomara o recado tenha sido bom e chegou claro o suficiente para que todos aproveitem a informação e tomem proveito da sua decisão de venda ou de comercialização, sendo à vista ou futuro. Até o próximo encontro, prazer estar contigo. Legal, Mário. Abraço, até a próxima. Tá aí, Mário Mariano com a gente aqui no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo informações preciosíssimas de cenários possíveis aí para a influência da precificação da soja, seja lá em Chicago, seja aqui no Brasil, para você poder tomar uma decisão mais acertada. Bom, antes de encerrar, deixa eu passar aqui para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, o agosto subiu, 11 pontos mais 25 a 14 dólares e 3 centes por bushel. Setembro, 13 dólares e 32 centes por bushel, 8 pontos e 25 de alta. Novembro, 13 dólares e 25 centes por bushel, uma alta de 6 pontos. O março de 2022, 13 dólares e 28 centes por bushel, uma alta de 5 pontos mais 25. Vamos ver o milho?
Para setembro, 5 dólares e 45 centes por bushel, 4 pontos mais 75 de queda. Para dezembro, 5 dólares e 46 centes por bushel, 5 pontos de baixa. Março, de 22, 5 dólares e 55 centes por bushel, 5,25 de queda. E o maio, 5 dólares e 60 centes por bushel, uma queda de 5 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo que para setembro fechou a 7 dólares e 17 centes por bushel, teve um recuo de 7 pontos mais 25. Para dezembro, 7 dólares e 28 centes por bushel, 6 de baixa. Para março, 7 dólares e 38 centes por bushel, 4,75 de queda. E o maio, 7 dólares e 39 centes por bushel, 2 pontos mais 75 aí de baixa também. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.